Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Aquí yo siempre muy feliz en Latinísima Radio, esta plataforma espectacular que ha tenido la gentileza de invitarme a ser parte de su equipo. Esto es La Trastienda, conociendo como la parte que no se ve tanto de los artistas o de grandes personalidades. Miami tiene mucho que ver, Miami, que es donde estamos situados en este momento, donde está la sede de Latinísima Radio, tiene mucho que ver con la luz, con los colores, con la calidez, con la vitalidad, y voy a entrevistar a alguien que tiene mucho que ver con eso porque él es pintor, es artista plástico, es de Río de Janeiro, ya eso también es un dato no menor, y es un gran pintor que tiene mucho que ver con el impresionismo y todo el colorido. Le doy la bienvenida a Washington Pasos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Mucho gusto, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Una oportunidad para mí muy importante para pasar todo mi conocimiento con relación al mundo del arte por todos esos años. Uno piensa que alguien nació en Río de Janeiro y está bailando samba todo el día, en la playa. ¿Cómo has llevado eso de ser carioca por el mundo? O que pasa es que en Río de Janeiro es una ciudad que no solo que tiene playa, tiene cascada, tiene río, tiene todo ahí mismo en el centro, ¿no? Entonces crecemos en ese mundo de la naturaleza, de deporte, que allá isso é o dia a dia, não? E nesse meio, então, temos uma cultura muito alegre, porque aí é verano casi el ano inteiro. Y todo el mundo piensa eso, playa. O sea que esa idea que nos hacemos está bastante ajustada a la realidad. Sí, porque nosotros, ahí todo es orgánico, venimos de una cultura de todo fresco, y los carnavales. ¿Y cómo, Washington, cómo llevabas esto de estar en ese contexto, tener esos genes por la vitalidad y por otro lado estar en las artes plásticas, que uno lo imagina que es algo más introspectivo, un poco más calmado? ¿Cómo llevabas las dos cosas en tu vida? O que pasa es que como yo fui siempre un muchacho de la cultura, toda mi vida desde los 11, 12 años me encantaba el conocimiento, el arte en todos los aspectos, ¿no? Entonces, con la inocencia de un niño, ¿no? Que tú sabes que allá los niños son niños. Aquí tú sabes que los niños aquí son muy rápido. Naquela época, coisa de la abuela, de la tía. Entonces, yo crecí en un medio artístico en sí, dentro de la cultura, y estaba con una tía mía cuando tenía esa edad. Yo quería aprender a pintar, a dibujar. Y entonces, a través de ella, me introdució a la Escola Nacional de Belas Artes de Río de Janeiro. E nessa época era muito difícil um niño de 12 anos entrar na Escola Nacional de Belas Artes. Não estava provavelmente dito assim, muito bem aceitado. Mas como... Llevaban naturalmente las dos cosas entonces. Sí. Vivir en Río se puede ser artista plástico. Sí, o músico, que sei, porque nós temos uma cultura muito, muito marcada. Ok. Un amor por la cultura también, pela cultura, isso aí em Rio de Janeiro é como em Buenos Aires, que com el teatro, con todo eso. Ahora trata de acordarte lo que me estabas diciendo, porque ahora volvemos, pero no quiero que se me vaya esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que escribiste que pintaste? Que pintaste, no un dibujo, sino que pintaste así como se ven las películas. No, o que pasa fue que yo empecé a hacer los muñequitos de Disney. Dibujitos. Dibujitos chiquitos, eso. Entonces yo me quedé mucho con la cuestión de los detalles. Porque cuando está aprendiendo a dibujar, a pintar, mesmo siendo un niño, usted tiene el sentido común de detalles. De tratar de hacer igual como que tu está, por mais difícil que seja, que tu não tem a técnica, não tem muita prática de isso, mas tu trata, não? Então, no decorrer do tempo, uno se queda com isso em la mente, marcado.
Então, tu procura sempre quando tem um tema, uma paisagem, ou uma marina, qualquer coisa que venha em sua mente. Lo dibuja. ¿Y cómo pasaste a la pintura? A pintura demorou um pouco porque naquela época a Escola Nacional de Belas Artes era muito, como foi da escola clássica, era muito rígido. Rígido. Então, tu tinha que seguir uns patrões que tinha que seguir por tempo. Não era que agora eu quero pintar, não. Quando o professor diz agora tu vai para outro nível. E passando, porque era uma escola profissional, de carreira. Não é como agora tu vou a um lugar, algum curso, eu já sou eu, não. Tinha que ir passar passo a passo. Porque como era uma escola clássica, tu tem que cumprir todos os parâmetros por tempo. Empezar primeiro a dibujar ¿Y tú entrabas ahí o no? Claro, que eu ganhei ¿A qué edad entraste ahí? Com 11, entre 11 y 12 años. ¿Y entonces cuándo fue la primera vez que pintaste algo que no fuera un...? Não, eu empecé a pintar mais quando tinha já mis 16 para 17 años. ¿Y qué hiciste entre los 12 y los 16 años si estudiabas artes plásticas? ¿Qué hacías? ¿Escultura? ¿Dibujo? Não, aí na escola eu hice de todo, não só dibujo como escultura, xilogravura, litografia, porque são várias técnicas que há. E como eu tinha uma beca, eu tive que aprender todo. O que passa é que no caminho eu me identifiquei com o impressionismo. Com a pintura impressionista. Com a pintura impressionista, porque eu vinha de uma escola clássica e na escola clássica não me sentia muito cômodo porque é muito como uma foto. Então tinha que ser um por um, dois por dois, ver uma imagem, uma cabeça de gesso, um busto, tinha que ser igual, com carvãozinho. Primeiro se aprende a dibujar com carvãozinho, não? Então, era primeiro aprender uma orelha, depois a cabeça, depois a figura humana. Isso é um processo que não é de meses, é de muito tempo, porque tu aprende primeiro por partes. Perspectiva, aérea, plana, dibujar em la calle. Então, tudo isso leva muito tempo. Não é uma coisa que tu, em 6 meses já sou artista. Não. Vai depender de tu nível, como se diz, artístico, vamos dizer assim. Que isso é com o tempo. Que tu vai com as informações que uno tiene. No es hacer un mamarracho con pintura y decir, pinté, soy pintor. No. Tem que ter um background de conhecimento de anatomia, as proporções da anatomia do corpo humano, da paisagem, da perspectiva aérea plana, se é marina. Então, tem que saber, é o básico, a fórmula matemática de la... Washington, discúlpame, ¿qué es lo que te gusta provocar en la gente con tu obra? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que se alegren, se emocionen, se pongan pensativos? ¿Qué es lo que quieres? Lo que pasa es que, como yo empecé a la escuela de impresionismo, que era pintar en la calle, esse foi um movimento impressionista, empezou assim, de pintar ao ar livre, porque até então, antes, muita gente pintava em seu estúdio. Ok. Que não aquela luz do sol afuera, que a gente tem que saber que pela manhã não há ultravioleta, o ultravioleta entra depois das 12, então é uma mescla de colores distintos, não? E também é diferente porque quando tu mira algo em vivo, afuera, tu não tem com as dimensões propriamente dito, porque tu mira em 180 graus. E quando vê em um estúdio, uma foto, na pessoa, tem a limitação visual, é mais fácil. Correr de una foto, ¿entiendes? Pero no estás contestando mi pregunta. ¿Qué es lo que cuando alguien mira un cuadro tuyo, qué es lo que la gente siente o qué te gusta que sientan? ¿Tú lo haces para que se pongan contentos? ¿Lo haces para que se pongan pensativos? ¿Para que espiritual? ¿Qué es lo que con tus obras? Mi obra, yo pienso es transmitir un feeling de luz, de energía. A mí me gusta luz. Mi trabajo jamás va a ser un trabajo escuro, que cada pessoa tem uma interpretação visual do que vê. Cada color tem uma frequência. Um lhe gusta o azul, outro lhe gusta o amarillo, outro lhe gusta... Essa frequência que se identifica com cada pessoa. Então, cada pessoa, quando se identifica com a frequência esta, a mim me gusta o rojo. Motivação, te sube a energia. E eu sempre preocupei nisso e fazer os trabalhos com inteligência entre a luz e a sombra com luz. A variação de los colores para que
emotive positivamente a la gente. Eu sou um artista que me preocupo muito com a questão positiva, porque te eleva o espírito. Quando tu chega a uma casa que vê uma peça ou de escultura, pintura, que tu entra e tu, oh my God, te sente bem. Porque é uma energia, uma transmissão de frequência, a sua visão que te eleva seu espírito. O que eu penso mais é essa parte. É pintar inteligentemente usando a energia da luz, de los colores. Sí, me parece clarísimo y muy bonito, ¿no? Como una relación entre el estado de ánimo y los colores, lo que te provocan. Porque isso é muito importante. É como a própria moda, a própria música, tu escute algo e que te levanta seu feeling, sua energia, algo que tu se identifica. En la pintura es la misma cosa. Washington, tenemos un rato todavía para conversar, por suerte, pero hay gente que nos mira a través de las distintas plataformas y otras que solo está escuchando. Entonces, bueno, para todos, ¿no? ¿Les podemos decir cómo pueden observar tu obra, cómo pueden acercarse a la obra tuya? Y eso, lo que pasa es que yo me dediqué mucho a la cuestión de las subastas privadas, que são os inversionistas, como está no stock market da arte, como tem em Sotheby's, como tem em Christie, para inversões privadas. Então, essa obra, quando uma pessoa compra, se queda em sua casa e ele tem o direito dessa obra. Entonces muchas de tus obras están en lugares privados, no son accesibles al público. No, ahora sí que eu estou me identificando más nessa parte de ser más público. Es como algo novedoso en ti eso ahora, ¿no? Sí. Que te has propuesto eso. Sí, porque eu penso que com as redes sociais, que antes não existia internet, nada disso. Então, eu agora penso que é uma identificação mais personal, porque até então, antes tu identificava um quadro ou pela firma ou pela própria obra, não a imagem do artista. Agora não, agora com a internet, com o socialmente, tu tendo contato direto com nós outros. Isso para mim é mais plausível nesse momento, porque me identifico direto com a gente, não só com a questão do que transmite a própria obra, mas com a personalidade de mim como artista, ¿no? ¿Qué piensas hablando de un colega y compatriota tuyo que vive en Miami también, muy famoso, Romero Britto? ¿Qué piensas de su obra? La obra de Britto, yo conocí cuando llegó aquí a Miami, y es una obra muy, como se dice, voltada más para la cuestión de los niños, cuando empezó con los pescaditos, más con la cuestión infantil, e a mim me gusta isso porque quando uno tem a parte da infância, te marca pontos em sua vida. Geralmente, cientificamente falando, dos 10 anos é a parte mais importante da vida de um ninho, de consciência. É a partir dos 10 aos 12, que todos os científicos do mundo, o artista, o que seja, quando se define mais ou menos a tendência do que vai a seguir, o pintura, o científico, o médico, quando tem de 10 a 12 anos. Então, essa pintura de Britto realmente se identifica com esse parâmetro, com os niños. E ele desenvolveu essa técnica que me gusta muito, que é visual. ¿Te gusta? Con los colores. Que en eso se parece los colores nada más, sí, no mucho más, no pero, el estilo, pero el colorido sí. Los coloridos, porque o que eu te digo, los colores é que mueve el espíritu. Washington, yo creo que, bueno, no es ningún secreto, ¿no? Que las raíces de uno, la infancia de uno, de la gente, influyen mucho en su manera de actuar y en su manera de ser después cuando es adulta. Sí. Brevemente, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia, como te dije, a partir de los 11, 12 años. ¿Pero por qué andabas con una tía y no con tu mamá o tu papá? No entendí eso. No, porque mi tía que conocía la gente. Del arte. Era irmã, minha tia é irmã de minha mamá, e eu ia às vezes a sua casa. Então, por isso que eu falei com ela, que como ela tinha as relações com o mundo,
como é que se diz, artístico em si. Ok. Então, eu disse para ela, porque eu vi um quadro na parede de sua casa de Van Gogh. Ok. E quando eu vi esse quadro, como se eu tenho na mente fotográfica, e me quedei com essa imagem. Então, essa imagem foi clave ella, foi ¿no? Para clave, ti. muito clave. Graças a isso, sou o que sou hoje. Pero no te me escapes, igual, ¿tu infancia cómo fue? Então, empecé todos os dias em Belas Artes. No, pero a los 10 años, a los 7, una infancia tranquila. Sí, en la ¿Tus infancia- padres eran separados, vivían Não, juntos? meu papá viviam juntos, todo, só que meu papá tinha muito contato com gente de outros países, com a questão de cultura em si. Tinha muitos amigos alemães, franceses, então iam muito a Rio de Janeiro pelos carnavais também. Minha mamãe também viajava muito. Então, é diferente de tu ser um ninho de bairro, de estar com os vai jogar isso. E eu não, eu sempre me encantou muito o conhecimento, eu lia muito. Então, e depois descobri a arte e comecei a conviver com pessoas maiores. Então, eu não tive essa infância de ir à discoteca, eu estava viajando, fazendo intercâmbio, como se diz, culturais com outros países. E era a mascota da Sociedade Brasileira de Belas Artes. Mas antes disso, eu não entrei na Escola de Belas Artes, eu quero ser, não, eu tive que passar uma prova antes, para ver se eu tinha talento, que não chegar, minha tia me pôs aí, não. Eu tive que ir a fazer um trial para ver se eu tinha dom. Então, quando eles viram que eu tinha dom, me deram uma beca. Então, aí foi que eu comecei todo santo dia na Escola de Belas Artes, todos de sábado a sábado. Washington, tú que... la palabra multicultural se usa mucho en Miami, ¿no? Y bueno, es cierto, es bueno aplicarla porque es cierto, pero tú eres más multicultural, creo yo, porque eres de una cultura, la cultura brasileña, tiene que ver con el portugués, etcétera, es un mundo, y llevas muchos años viviendo en Miami, entonces estás ligado también al mundo anglo y al mundo hispano. Sí. ¿Qué piensas crees que todo el mundo es igual, que la gente es igual de distintas culturas o que cambia la manera de ser de acuerdo a de dónde es? Sí, eu não penso nem muito que é de onde é, eu penso muito que é com a questão da experiência de cada um. Okay. A experiência e como tu aprende algo ou a cultura em si é que te vai te dar a razão de tu saber quem tu eres, porque tem que ter informação. Okay. Então, a experiência de vida que uno tem com o decorrer do tempo que te vai dar sua personalidade. É o que eu digo sempre, uno tem que saber as prioridades tuas com o tempo e onde tu queres ir. Mas isso só vai adquirir com o tempo. O sea, te importa eu não más... penso questão de países, de cultura. Okay. Isso a questão é de cada pessoa. Uma pessoa pode nascer em China, nasceu em China, mas vive nos Estados Unidos e adquiriu a cultura daqui, a vivência de esse país. É diferente. Háblanos un poco de, a mí sobre todo que conozco muy poquito de artes plásticas, tenemos una idea por las películas, etcétera, pero ¿qué es el impresionismo? Un poquito la historia del impresionismo, Okay. ¿Qué tiene que ver Van Gogh ahí? Okay. O impressionismo foi movimento criado porque, como eu te havia dito, até então antes a escola acadêmica clássica de França, que hacía, que se chama, o museu, realmente todos os anos selecionava umas obras de artes. Okay. Então, o impressionismo não foi muito aceito na época, a gente reía-se tudo, dizia, essa gente não sabe deburrar, não sabe pintar, e não foram aceitos. Então, se reuniram os artistas e fizeram uma exposição entre eles, que foi, a gente pensava que todos estavam loucos, porque antes não era a escola clássica. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Ajá, século XVIII. Siglo XVIII. Então, foi quando se reuniu Monet, Renoir, Piaget, Van Gogh, Rembrandt. Van Gogh después, ¿no? Não, ele já participou aí do salão. Okay. Porque Van Gogh em si, o irmão dele é um art dealer. Ah, de la galería más vendedor de famosa arte. Teo, ¿no? Teo. De Francia, sí, Teo. Okay. Sí. ¿Viste la película de Sí, ellos? Sí. ¿Y crees que responde fielmente la película a la historia? No, fielmente, que tú sabes que esse aspecto hay que tener un poquito de poesía, vamos
ser así, ¿no? Porque nosotros como artistas en la pintura vemos siempre de una forma que la parte da gente que se escreve de la vida de uno não é realmente, porque a gente que escreve é uma interpretação de algo, de una información que lo tiene. ¿Cómo, no te digo en detalle, pero una película sobre tu vida, ¿cómo sería? ¿Sería alegre? ¿Sería muy cambiante? Tímido, eu era muy tímido antes. Okay. Eu observava mucho, yo no hablaba ¿Y prácticamente. Y después ya cuando empecé a dar clase, já me desarrollei, porque tu empiezas a ter interação com o público em si. Aí eu tinha como 18, 17 anos que comecei a dar classe. Mas até então, antes não, porque eu procurava sempre aprender mais. Eu tive o honor de, nessa cidade, participar de uma amostra de arte na Academia Brasileira de Letras de Rio de Janeiro, que estava o presidente da Academia de Letras, que chamava Australgésimo de Ataíde. Era uma pluma de ouro, era o presidente da Academia Brasileira de Letras. Não? Então, e me quedei muito impressionado, porque quando eu cheguei a Suburô, onde estava, eu vi uma quantidade de livros, aquela coisa gigantesca, de tantos livros, isso me impressionou muito. Eu disse, oh my God, é o conhecimento que tu é eu tenho o quê? Como 14, 15, algo assim. E um salão enorme, uma coisa gigante, e me impressionou muito isso. ¿Cómo sería la película? ¿Una comedia, un drama? Não, eu não penso que... Eu penso que é uma questão de... tu ir descobrindo coisas, aprendendo. Sei como se diz, discovery. Un descubrimiento permanente. Porque eu sempre fui arriba disso. Porque quando tu está, como uma pessoa que está no balé, está enfocada em balé, então eu estou enfocado na cultura. Para mim era muito importante eu saber e ver o mundo afuera. Eu tinha esse feeling desde que eu tinha como 13, 14, 15 anos, eu já sabia que eu queria estar afuera. Ver o mundo, as pessoas. Então eu escutava as pessoas maiores, porque eu cresci com pessoas maiores. Eu não ia de teenager, eu tinha lá school, era óbvio. Mas quando eu saía daí era Belas Artes, e eu crescia aí observando a cultura full time praticamente, e me encantava. Porque uma coisa é quando tu não sabe, não tem o controle da forma, dos colores, tu está aprendendo, não? Então, tudo é uma novidade, e essa novidade te motiva, te inspira. Oh my God, mira, é o resultado que eu tive a hora desse debut. Não havia dado conta. Então, isso te vai motivando, te dá inspiração e motivação. Ok. Estamos muy entretenidos aquí conversando con Washington Pasos. Bueno, ya lo presenté al principio, obviamente, en la introducción, pero para mí es especialmente interesante porque no sé mucho de artes plásticas y él está en este mundo desde toda la vida. Se han hecho exposiciones, su obra ha recorrido el mundo, sobre todo Nueva York, Holanda, por supuesto Miami y en varios lugares. Pasos lleva viviendo en Miami mucho tiempo, es uno de los nuestros, somos de aquí, de Miami. Tienes la llave de la ciudad también. Sí, tengo la llave. ¿Cómo te sentiste de tener la llave de la ciudad de Miami? Lo que pasa es que todas mis piezas, isso marcou muito a mim como niño. E para mim, eu me identifico muito porque quando um niño tem certa necessidade, porque às vezes os padres não se dão conta, nem a avó, nem a tia. Então, conforme vai passando o tempo, essa parte que tu viviste como um niño te marca. Então, o que passou? Quando cheguei a Miami, eu conheci a St. Jude's, que é um hospital para niños que têm câncer, que é gratuito. E me identifiquei muito com isso, vou te explicar por quê. Que minha outra tia, uma vez, me levou a um convento. Era niño, tinha como 6 anos, mais ou menos. E estava lá as monjas, e de pronto,
Las monjas abrieron una puerta y vino miles de niños corriendo arriba de mí. Entonces, miles de niños. Y yo quedé frisado, así parado, y los niños todos queriendo saber qué cosa era yo, de dónde yo venía. Entonces, esa emoción de los niños me marcó. Okay. Entonces, yo dije, tengo que hacer algo para los niños. Ese don que Dios me dio, la experiencia que yo tengo de todo ese tiempo. Y yo sé como la importancia de la necesidad que los niños tienen, porque los niños son seres, como es que se dice, que no tienen maldad, sí. ¿Me entiendes? Son puros. Entonces, esa esencia que muchas veces nosotros como adultos se nos pasa. Okay. E pensa que os niños educaram, mas não haga isso, haga aquilo, isso, aquilo. Mas tu tens que procurar sempre com o niño buscar a essência dele. Porque cada niño tem um dom, ok? Então, y tú ayudaste a la iglesia, a la Hospital St. Jude, que ayuda a los niños, que ayuda a los St. Jude es un hospital que ayuda a los niños y niñas con cáncer, sí. Y tú fuiste solidario con ellos y ayudaste. Sí, ¿De claro. qué manera donaste cuadros? Todos los cuadros que yo vendo, yo mando un dinero a St. Jude. Wow, te felicito. Porque es importante. Porque muitos padres não têm dinheiro para tratar o câncer e qualquer ninho de qualquer lugar do mundo vai aí é grátis. Okay. Atende e a mirada de los niños, apesar que uno só se dá conta disso quando tu passa por esse momento. Okay. Muita gente tem erro, não sei o que, a Deus graças, muita gente não passa por esse momento, não? Mas tu se identifica mais quando tu lo passa. Okay. A mim não vai tocar, sim, mas eu não penso que não vai tocar. Eu penso se tu tem a oportunidade de fazer algo por esse ninho, depois vai ser um ser humano, um adulto, pode cambiar o mundo. Mira Elon Musk que vem de África, mira Jeff Bezos e muitos outros. Okay. Então foram ninhos. E esse país, a Deus graças, é o país que se pode realizar tudo. Solo depende de una persona. Lindo, creo que es un buen mensaje, Washington, como para terminar, que en este país se pueden hacer muchas cosas y bueno, tú y yo somos amantes de este país porque vivimos hace más de 20 años ya en Estados Unidos, así que vamos a ir despidiéndonos, se nos pasó ya casi media hora, así que vamos a despedir, te agradezco que hayas venido, le sugiero que, aunque está mucho en colecciones privadas, su obra también en Instagram, en Google se pueden ver varias. Se pueden mirar las piezas mías en Instagram, @passosarts en Instagram. Entonces ahí está la foto de los trabajos. Algunos artistas famosos tienen mis piezas también. Emily Stefan tiene y muchos otros. Okay. Entonces, como se diz, agora que eu estou nesse momento mais em contato com o público, me gostaria que você passasse em Instagram para que veja algumas de minhas peças. E muito pronto agora também vou fazer um evento aqui em Miami. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, então, Edward. Que se repita la visita. Sim, estou muito contente de ter passado esse momento contigo e com o público tuyo, que eu sei que são um público muito inteligente, que para estar com ele tem que ser inteligente. Un mundo diferente, nos metimos en la mente de un pintor carioca americano también. Así que bueno, el gran Washington Passos, síganlo y también sigan este programa, La Trastienda, mi canal de YouTube, mi Instagram y por supuesto Latinísima Radio. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a ustedes por compartir con nosotros este momento único. Gracias.